encerrar essa mesa para a próxima palestra, queria só fazer uma consideração. Douglas? Direitos e das leis. Aconteceu um caso comigo inusitado na semana passada. Eu sou um dos sofredores de proprietários de terra, que no ramo imobiliário eu sou incorporador de terra. E temos 19 projetos de loteamento feitos nessa ilha, e 5 deles estão invadidos com invasões gigantescas, onde se formaram ali verdadeiras cidades. O governo Flávio Dino, até para surpresa nossa, criou um programa para desapropriar essas áreas e fazer o assentamento legal dessas famílias. Que maravilha! E eu tive a semana passada, discutindo esse assunto com pessoas representativas do Poder Judiciário, no loteamento que nós temos invadido aqui no Olidade, chamado Sol e Mar. Sol-Mar é o nome do loteamento. Esse projeto eu comprei do senhor Cipriano Aragão, é um loteamento feito de acordo com a lei, ainda aprovado sob o Decreto-Lei 58, que foi substituído pela Lei 6766, de 19 de dezembro de 79. Projeto de acordo com a lei, temos inclusive certidão da União respaldando a titularidade dessa área. Loteamento aprovado, registrado, vendido a muitos donatários de lote. Ao longo do tempo eu recomprei muitos desses lotes, troquei em outros projetos novos. E essa área foi terrivelmente turbada. Na segunda invasão, nós tiramos a primeira invasão com medida liminar, na segunda invasão teve morte. O senhor Luizão matou um rapaz de 28 anos de idade, que era a segurança do doutor Orlando Bertrand. Esse rapaz, quando morreu, só o enterro de Satubelo tinha mais gente do que ele. Tinha 20 ônibus cheios de pessoas, de gente, para o enterro desse rapaz. E hoje tem um bairro com o nome dele, o herói das invasões. Na segunda invasão, na segunda vez que nós tiramos a invasão, aliás, tiramos a primeira e a segunda. Na terceira, que a juíza mandou fazer cumprir a medida liminar, estávamos lá na Lusitana do Olho d'Água, um contingente policial, oficial de justiça, tudo dentro da lei, quando o governador de então, o doutor João Alberto, que hoje é senador, mandou a viatura da polícia lá nos chamando para uma reunião no Palácio do Governo. Chegamos lá, toda a liderança de invasão daquela região estava lá, inclusive uma senhora que eu tive uma discussão muito grande com ela dentro do mato, e ela que eu digo, eu não vim aqui para conversar com a senhora, eu vim daqui a chamado do governador. O governador me chamou para um canto, que estava desapropriando a área para evitar conflito social. Governador, que beleza, eu só espero que vocês paguem o preço justo da propriedade. Mandou o processo para o doutor Zé Rios, que era o secretário de administração da época. Cara excelente, maravilhoso. Eu pensei até que ia dar certo, porque o homem era cheio de boa vontade, e enquanto esteve na mão dele o processo, teve uma celeridade notável. Para azar meu e dele, 90 dias depois ele morre infartado. Morreu fulminantemente, e o processo foi encaminhado para a Secretaria de Trabalho e Ação Social. Cadê NAM? Logo depois NAM foi para a Secretaria. Bem, para não tomar muito tempo de vocês, a invasão se perpetuou lá dentro, é uma cidade lá dentro. Eu encontrei a prefeita Conceição Andrade asfaltando rua lá. Prefeito, você devia primeiro me pagar, que essa área é nossa. Ah, Douglas, você quer essa, senhora? Bem, aí um dia desse meu contador me chamou e disse, Douglas, vai ter uma reunião lá na Associação do Sol e Mar, com os moradores que estão negociando com eles lá a possibilidade de pagar esses lotes para dar para os poceiros. Fui lá, cheguei lá, não tive coragem de entrar, porque era gente muita, chefe. Estava a doutora Oriana e doutora, não sei o que, Nepomuceno, discutindo a questão. Bem, para não tomar muito tempo de vocês, eu chamei isso de conflito de leis e de direitos. Estivemos lá e nos disseram que nós tínhamos perdido o direito no programa do governo do Estado, porque nós não tínhamos ação de reintegração de posse contra os invasores. A nossa ação foi transformada em indenizatória. Que o Código Civil antigo
dizia que a indenizatória só era ensejada quando o oficial de justiça certificava a impossibilidade de tirar a invasão. Aí ensejava a ação indenizatória. Na renovação do novo código, parece que é de 2006, 2002, diz que se o Estado marcar presença na invasão com qualquer beneficiamento público, ele é conivente com o processo e enseja indenizatório. Foi o que nós fizemos. Processo com esse processo já está no Supremo Tribunal Federal. A Câmara que julgou o processo empatou de 2-2, que o ministro pediu vista, tem 2 anos, não devolveu o processo. Nós estamos aguardando o desfecho disso. Só que me disseram aqui que esse programa do governo, nós não temos condição de pleitear a resolução do problema, porque nós não temos uma ação de reintegração de posse contra os invasores. Ora, a ação de reintegração de posse, ela foi suplantada por uma ordem do governador, que na época foi um cerceamento da justiça, que o governo não pode interferir numa questão dessa, isso cabe até a intervenção do Estado. Ele mandou suspender a medida judicial, dizendo que ia desapropriar a área, divulgou nota nos jornais, dizendo que o dinheiro já estava na nossa conta para desapropriar a área. Dinheiro que eu nunca vi a cor, vocês viram? Nunca vi. E hoje nos dizem que nós perdemos o direito, que a ação de reintegração de posse não existe, quando ela foi substituída pela indenizatória por um breque que deram na primeira ação. Isso está no Supremo Tribunal Federal hoje, e nós estamos mais uma vez lisos esperando receber esse dinheiro. E outros dinheiros. Então é uma questão difícil demais. O Poder Judiciário, essa ideia do Ivaldo, aliás, não é do Ivaldo, o Ivaldo apenas está implantando aqui. Eu acho que vai resolver muitos conflitos, de menores a maiores, porque a justiça, na realidade, muitas pessoas, quando a coisa se desenrola, nem os netos não estão mais vivos. Isso é uma vergonha. Quer dizer, se toma o direito das pessoas, pessoas que compraram lote, que pagaram de acordo com a lei, que têm contratos esses prescritos hoje, o presidente Torres sabe disso. Hoje a lei diz que o contrato de promessa de compra e venda, que não é submetido ao registro de imóvel até 10 anos, ele prescreve. Como? E Douglas? Então é um negócio sério. É isso que eu queria colocar, Evaldo. Obrigado pelo tempo que eu tomei. Obrigado. Mas era uma oportunidade que eu tinha de desabafar um pouco. Eu vou passar para o doutor Marco Lara fazer um breve comentário. O doutor Marco Lara, inclusive, tem uma tese a respeito do assunto, né, doutor Marco? Só um minutinho. Doutor Douglas. Pode ser complemento. Douglas, obrigado pela pergunta, pelo desabafo, como você mesmo referiu, né? Essa é a indignação do povo brasileiro, né? Essa demora na resolução do conflito. Você está nos dizendo aqui que a discussão surgiu com a edição do Código de 2002, nós estamos já com 13 anos, né, pelo menos, de conflito, sem o conflito estar resolvido. E é justamente essa mudança de paradigma que os métodos alternativos inseridos como princípio na nova lei visa combater. Porque o sentimento é de indignação. Eu aposto que não é bom para as famílias que estão lá, a situação jurídica indefinida, não é bom para os proprietários do terreno, não é bom para o governo do Estado. Então, essa celeridade, ela é tão importante quanto a confiança que nós depositamos nas instituições. E aí passa pelo Poder Judiciário, passa pelo governo do Estado e pelas autoridades constituídas. E nós precisamos fazer com que isso funcione. É exatamente essa a minha angústia dentro do meu escritório, doutor Sobral. Nós temos processos que sabemos que são processos de relevante interesse, inclusive para a sociedade, que extrapolam o interesse processual, porque às vezes são projetos que estão sendo implantados e que você não consegue uma decisão satisfatória, efetiva, definitiva para você saber, eu avanço ou eu recuo. Até porque os investimentos, eles estão disponíveis em determinado momento da economia.
Então, imaginemos um projeto iniciado em 2013, que tem um conflito judicial qualquer. O momento da economia naquela ocasião era um momento de franco crescimento. E se a questão for resolvida hoje, aquela decisão pode não servir mais. É exatamente isso. Eu tenho dezenas de casos no meu escritório com esse problema. Uma outra questão que aí a Câmara vem no momento certo é a especialidade, é você ter árbitros especialistas em determinados segmentos. Um exemplo, para não me alongar muito, um exemplo genérico. Eu tive um processo no interior do Estado, um projeto que ia ser implantado no interior do Estado, envolvia uma questão ambiental relacionada a condicionantes de licença ambiental, e essas condicionantes elas não eram conhecimento técnico do magistrado. O magistrado não conseguia compreender o que era aquilo, que era uma norma específica, uma resolução do CONAMA, que não é uma lei que você encontre nos códigos. Você tem que avançar na especialidade daquela situação, e o magistrado não conseguia compreender. E, ao final, a decisão que veio desagradou tanto ao Ministério Público, que era uma ação civil pública, quanto a parte que havia sido demandada. É uma decisão que é inexequível, ininteligível, que ninguém conseguia implementar. Então, é o processo de Kafka, é o processo maluco, sem solução, em que o procedimento se exaure em si mesmo, e você foge do ataque do problema, que é um conflito que está lá, está instaurado. O poder público, ele tem, fundado no princípio factum principis, ele tem o poder de determinar que determinado bem em particular seja utilizado para uma finalidade pública, mas a Constituição nos garante, mediante prévia e justa indenização. Agora, quanto tempo demora essa discussão de justa e prévia indenização? É a tua situação. 13 anos, vamos passar mais quanto tempo? Mais 10, mais 20 anos? É isso que não pode ocorrer. Nós precisamos de soluções rápidas, porque as coisas acontecem de forma rápida e cada vez mais rápida. É o exemplo que eu disse dos smartphones. Mas nós vivemos num Estado democrático, a gente tem que prezar pelas instituições. Sr. Douglas, só para responder a sua indagação, é uma situação que o senhor colocou aí, também não nos apraz ter que enfrentar situações de litígio. São terras aí que a gente chama de clandestinos, ligações nesses terrenos litigiosos, são ligações clandestinas de energia. E a maioria delas, a gente não consegue sequer promover uma regularização. Primeiro, porque pode ensejar nossa responsabilização. O senhor mesmo colocou uma situação, e a gente tem algumas que a gente está procurando tratar. Não vamos longe, atrás da SEASA tinha uma invasão, ainda tem, desculpe, imensa. E questão de discussão judicial com o governo do Estado, a gente não podia realmente promover essa regularização. Enquanto isso, nós ficamos aí com a conta um pouco mais elevada aí desses aumentos tarifários, e os clandestinos lá com energia, situação precária, uma situação que pode ensejar, inclusive, risco de morte, e a gente não consegue entrar para poder promover a regularização. Então, é uma situação que não é a ideal. A gente tem procurado atacar todos esses problemas pontuais. A gente tem aqui tudo mapeado. Aqui dentro de São Luís são 3, que são situações gravíssimas, e aí procurando o apoio dos poderes públicos, até às vezes judicializando para provisoriamente não prejudicar os demais consumidores. Porque, não sei se o senhor sabe, esse consumo clandestino, esse furto, essa fraude, ela repercute na tarifa, ele repercute aumentando a tarifa de todos nós consumidores regulares. Entendeu? Então a gente combate fortemente essas áreas clandestinas. Mas quando tem litígio de terras, de imóveis, enfim, e situação grave, como o senhor colocou, a gente não consegue entrar, porque o proprietário nos notifica para que a gente não regularize, para não consolidar ainda mais a posse dele, a posse irregular, desculpa, e também os posseiros, quando a gente vai promover a regularização, ameaçam nossas equipes que vão promover essa regularização. Então é uma situação gravíssima, e precisa realmente do apoio do poder público para que possa a gente entrar e promover, ainda que provisoriamente, a regularização dessas gambiarras, entendeu? Não lhe atendi completamente, mas só para dar uma satisfação que a gente também se preocupa e a gente também age para combater esse tipo de ligação irregular. Muito obrigado.
Bom, gente, só para encerrar essa parte aqui, esse debate, só fazer uma consideração. A colocação do Dr. Marco Lara é super importante com relação à arbitragem, quando diz que a arbitragem ela é mais indicada para situações específicas, em que você, por exemplo, precisaria de um engenheiro ambiental, ou de um arquiteto, ou de um médico, um enfermeiro. Tá? Então a arbitragem ela é mais indicada para esses casos mais específicos. Os nossos juízes hoje, eles são generalistas. Por mais que eles tentem dar uma solução mais adequada, eles não deixam de ser generalistas. E a arbitragem em si, ela não prevê dano moral, a não ser que esteja pactuado contratualmente ou seja acertado entre as partes. Então, tudo isso leva a ser um processo mais rápido, mais barato e mais assertivo. Então, a gente encerra esse debate e eu muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de agradecer a participação dos debatedores e mediador e daremos sequência à programação.